Olá, eu sou a professora Cláudia Loureiro, da Universidade Federal de Uberlândia. Prazer em conhecê-los. Espero que este vídeo encontre todos vocês muito bem e com saúde. Estou aqui para conversar com vocês sobre o direito internacional dos refugiados. Você sabe o que é ser um refugiado? Você sabe o que significa e quais são as leis nacionais e internacionais que regulam os direitos dos refugiados? E por que é necessário que existam leis para regulamentar os direitos dos refugiados? Imagine se você tivesse que abandonar a sua casa, de repente, salvar apenas a sua vida, da sua família e deixar tudo o que você construiu para trás. Como você se sentiria? A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em seus artigos 13 e 14, estabelece que toda e qualquer pessoa tem o direito à liberdade de ir e vir, à mobilidade humana. E esse direito abrange tanto o direito de se movimentar dentro do território nacional, bem como entre fronteiras. O direito à mobilidade humana é um direito humano. É um direito humano que diz respeito a todo e qualquer ser humano que se encontre diante da necessidade de migrar. A migração pode ser voluntária ou involuntária. A migração voluntária acontece quando a pessoa decide sair do seu país para viver em outro país por diversas razões, de ordem pessoal, de ordem amorosa, de ordem profissional. E nesse caso, a pessoa fará todos os procedimentos necessários para se encaixar dentro das regras que determinam a entrada de estrangeiros, de migrantes e de imigrantes no país de destino. Cumprindo todas essas regras, essa pessoa será aceita naquele país de destino. Não é a respeito da migração voluntária que eu gostaria de falar com vocês, mas sim a respeito da migração involuntária, que, como eu já disse, está prevista no artigo 13, nos artigos 13 e 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A legislação nacional também regulamenta o direito dos refugiados. No Brasil, nós temos basicamente duas leis. Por que basicamente? Porque existem diversas outras resoluções de órgãos internos brasileiros que visam regular em sentido amplo os direitos dos refugiados. Mas, enfim, as principais leis que regulam os direitos dos refugiados no Brasil são, em primeiro lugar, a Lei 9.474 de 97, que é conhecida como Lei do Refúgio, e a Lei de Imigração, que é a Lei 13.445 de 2017. A Lei do Refúgio, ela regula os direitos dos refugiados no Brasil, né? Principalmente os direitos trabalhistas, como é que a pessoa, ao adentrar ao Brasil, pode receber a autorização para trabalhar, retirar a sua carteira de trabalho, como é que ela deve proceder na fronteira brasileira, imediatamente no momento em que ela é identificada como um imigrante irregular, ela precisa declarar que está requerendo a sua condição de refugiado, e aí, nesse caso, é necessário que tenha início todo o procedimento administrativo, o processo, melhor dizendo, administrativo, no sentido de registrar o pedido daquela pessoa e de dar andamento no seu pedido de reconhecimento da condição de refugiado. Esse processo administrativo correrá perante o CONARE,
que é um órgão brasileiro que vai dar a palavra a respeito da condição de refugiado daquela pessoa, determinando se ela tem o direito de gozar dos direitos de refugiado ou se ela não tem esse direito, né? A palavra do CONARE não é uma palavra final. Logo, se a pessoa ela se sentir prejudicada no seu direito humano de migrar, com a negativa do CONARE em recebê-la como refugiada no Brasil, ela tem o direito de judicializar a sua situação. Por sua vez, a Lei 13.445 de 2017 é a lei de imigração que é conhecida como a lei que substituiu, revogou o antigo Estatuto do Estrangeiro no Brasil, que era uma lei com um caráter muito excludente, era uma lei que tratava o estrangeiro, né, e inclusive usava essa nomenclatura como o estranho, o extraneus, aquela pessoa que vem de fora e que, portanto, deveria ser considerada com reservas. A Lei de Imigração de 2017, ela revoga o Estatuto dos Refugiados e ela tenta mudar essa perspectiva do extraneus, do estrangeiro, do invasor, do estranho, e tenta aplicar os princípios de direitos humanos à situação dos migrantes no Brasil, né? Dos migrantes no Brasil. E essa lei, ela tem a migração como gênero, que tem como espécies os solicitantes de asilo, os refugiados, os migrantes voluntários, os migrantes involuntários e os apátridas, que são aquelas pessoas que não têm nacionalidade, né? Então, vejam que a lei de imigração ampliou bastante o conceito e a amplitude do que seria migrante. Então, ela sai do foco do estrangeiro e passa para a perspectiva do migrante. E essa perspectiva, ela é mais ampla, ela é mais abrangente, mas ela ainda tem muito os resquícios do princípio, do desrespeito ao princípio da igualdade e da não discriminação, conforme nós veremos no decorrer da exposição. A título de esclarecimento, é importante acrescentar que o imigrante é a pessoa que está sendo vista pelo olhar do país de destino, portanto, aquela pessoa que não goza da nacionalidade do país de destino e que pretende adentrar a um outro país que não o seu. E o emigrante é considerado sob o olhar daquele país que ele está deixando. Então, é bom esclarecer essa nomenclatura, porque as pessoas confundem bastante a noção de imigrante e de emigrante. Deixando claro mais uma vez que eu estou trabalhando aqui a migração em sentido amplo como gênero, que tem como espécies os solicitantes de asilo, os refugiados, os apátridas, o migrante voluntário, o migrante involuntário, o imigrante, o emigrante. Mas o foco da nossa conversa, o centro da nossa conversa é a migração involuntária, que abrange os refugiados, precisamente. Uma outra diferenciação importante que precisa ser feita é a que existe entre o migrante involuntário, especificamente o refugiado, e o solicitante de asilo, não é? Se a pessoa se encaixar nos requisitos para sua consideração como refugiado, ela será considerada refugiada. Se a pessoa não se encaixar nessas características, e eu já vou falar quais são elas, ela poderá ser considerada uma pessoa solicitante de asilo. Isso é... E aí, as consequências jurídicas em relação à condição de refugiado e de solicitante de asilo são diversas, embora o refúgio também seja uma modalidade de asilo. O asilo pode ser considerado em sentido amplo e em sentido especial, né? Em sentido estrito, melhor dizendo. O que significa isso? O asilo enquanto gênero abrange o asilo em sentido estrito
e o refúgio também. Então, existe uma classificação importante, é necessário que você conheça um pouco a respeito dessa classificação para você compreender o que eu vou tratar no nosso encontro, na nossa conversa, né, no nosso bate-papo. Portanto, o refúgio também é uma modalidade de asilo, um asilo considerado em sentido amplo. Ele se passaria a ser, nesse sentido, uma espécie de asilo. Essa ideia de que o refúgio também é uma espécie de asilo, do asilo considerado em sentido amplo, daquela pessoa que busca proteção em outro país que não o seu, ficou decidido na opinião consultiva número 25 de 2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí, nesse aspecto, eu quero chegar num ponto importante com vocês, que é abordar que existem leis no âmbito do ordenamento jurídico internacional que protegem os direitos dos refugiados, que garantem os direitos dos refugiados. A primeira delas, eu mencionei no início da minha fala, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que em seus artigos 13 e 14 garantem, respectivamente, o direito à mobilidade humana como um direito humano e o direito de solicitar asilo como um direito humano também. Além disso, os direitos dos refugiados estão regulados no direito internacional, e por isso nós chamamos Direito Internacional dos Refugiados, pelo Estatuto dos Refugiados de 1951 e pelo seu protocolo de 1967. De acordo com o Estatuto dos Refugiados de 1951, o refugiado pode ser considerado refugiado toda e qualquer pessoa que, temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode, ou em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual, em consequência de tais acontecimentos, não pode, ou devido ao referido temor, não quer voltar a ele. O que isso quer dizer? Eu acabei de ler o inciso 2º do artigo 1º do Estatuto dos Refugiados de 1951 para vocês. E o que isso quer dizer? Que pode ser considerado refugiado toda aquela pessoa que, por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, não pode permanecer no seu país de origem ou naquele país onde ela estiver naquele momento, mesmo que ele não seja o país de sua nacionalidade. Né? Então, essas pessoas não podem retornar ao seu país de origem sob pena de lá sofrerem graves degradações dos seus direitos humanos, especificamente nesses aspectos que eu mencionei, em relação à raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. O Estatuto dos Refugiados é a lei no âmbito da proteção dos direitos humanos dos refugiados no seu espectro global. Então, ela é uma lei que foi promulgada, editada e promulgada no âmbito da Organização das Nações Unidas, né? Que é o Sistema Universal de Proteção, que preconiza o Sistema Universal de Proteção aos Direitos Humanos. Existem outros sistemas de proteção aos direitos humanos, que nós chamamos de sistemas regionais. Os mais comuns, os mais importantes, os mais famosos e que têm mais incidência, mais procura e mais demanda, são os sistemas europeu e o interamericano. Esses sistemas também têm leis específicas para a proteção dos refugiados. E essa proteção aparece lá na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia e na Convenção Europeia de Direitos Humanos também. Mas o sistema europeu é um sistema muito específico que não vem ao caso para o nosso encontro no momento. Podemos falar sobre ele numa outra oportunidade. No sistema interamericano,
existe a declaração, existe a Declaração de Cartagena de 1984. A Declaração de Cartagena de 1984 ampliou o conceito de refugiados para abranger outras situações e circunstâncias não previstas pela Convenção de Viena de 1951, que estatuiu o Estatuto dos Refugiados, né? A Declaração de Cartagena de 1984, portanto, ela busca ampliar o conceito de refugiado para considerar também a possibilidade de uma pessoa que tem o temor de sofrer graves degradações de direitos humanos em seu país de origem, também possa requerer graves degradações de direitos humanos em sentido amplo, também possa requerer a sua condição de refugiado perante o país de destino, né? A Declaração de Cartagena é importante e ela vem, essa ampliação do conceito de refugiado pela Declaração de Cartagena, ela vem sendo muito estudada pelos especialistas em refúgio, em direito internacional dos refugiados, principalmente porque enxergou-se a possibilidade de você considerar o refugiado ambiental também como um refugiado, o que não está previsto expressamente em nenhuma legislação, nem nacional e nem internacional. Mas já houve precedentes, casos em que as pessoas solicitaram condição de refugiados por conta de graves degradações ao meio ambiente e isso foi aceito. Então, vejam que existe um arcabouço jurídico, tanto no que diz respeito ao aspecto nacional, como no que diz respeito ao ordenamento jurídico internacional, que visa proteger a condição de refugiado. Ainda é preciso esclarecer a respeito da diferenciação entre asilo e refúgio, que o asilo ele será conferido àquela pessoa como um direito humanitário também, na minha visão jurídica e de direitos humanos, né? Para o caso daquela pessoa sofrer perseguição política dentro do seu país. Você poderia, por exemplo, considerar que uma pessoa que sofre perseguição política na Venezuela venha para o Brasil e solicite aqui asilo. Isso é possível. No entanto, eu quero usar o case da Venezuela justamente para contextualizar essa situação. Porque esse não é o caso especificamente da Venezuela no momento, tendo em vista o grande fluxo migratório vindo da Venezuela para o Brasil e para a Colômbia também, né, e para outros países da América do Sul. E, portanto, devido a esse grande fluxo, seria muito mais viável para propiciar o amplo acolhimento e a proteção daquelas pessoas, você encaixá-las no Estatuto dos Refugiados, ao invés de conceder asilo individualmente, né? Enfim, então a situação dessas pessoas, ela se encaixaria de maneira mais precisa no Estatuto dos Refugiados e não na condição isolada de solicitante de asilo. Mas essa é uma diferenciação importante e que, em tese, ela é possível ser aplicada no caso dos refugiados, dos venezuelanos, né? Dos venezuelanos em geral. Entretanto, para promover uma proteção mais ampla, entendo que o caso dos refugiados se encaixe precisamente, entendo que o caso dos venezuelanos, se encaixe precisamente no âmbito do Estatuto dos Refugiados, e não no âmbito de solicitantes de asilo em sentido estrito. Muito bem. Além disso, é preciso esclarecer também que o Brasil pode, se quiser, em determinadas circunstâncias, adotar regimes específicos
regimes protetivos específicos para lidar com determinadas circunstâncias e situações, principalmente para lidar com casos de intensos fluxos migratórios. Foi o caso dos haitianos, que receberam uma condição especial de autorização de moradia, de trabalho, específica por resolução, e também foi o caso da Venezuela. Entretanto, eu acredito que ainda na minha visão jurídica e da Escola dos Direitos Humanos, a proteção mais ampla, mais precisa e mais condizente com o direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional dos refugiados é efetivamente considerar essas pessoas abrangidas pelo espectro protetivo do Estatuto dos Refugiados. É a minha opinião em relação a essa situação. Portanto, quando as pessoas me perguntam, olha, o que você achou da postura do Brasil em conceder o direito de moradia aos venezuelanos? Eu digo o seguinte, eu acho que isso é uma medida paliativa. E ela não seria necessária, exceto se ela for uma medida para facilitar os procedimentos de reconhecimento da condição de refugiado. Aí, nesse sentido, ela seria vista por mim de forma positiva. Entretanto, eu vejo em sentido genérico como uma medida paliativa para fazer com que essas pessoas não se encaixem especificamente no Estatuto dos Refugiados. Pois bem, é isso que eu penso a respeito dessa situação. Uma outra questão importante e que precisa ser esclarecida é que o Estatuto dos Refugiados de 1951, ele foi delineado para abarcar as situações daquele contingente populacional que ficou apátrida, sem nacionalidade e que precisou migrar por conta do contexto da Segunda Guerra Mundial. Tanto que o Estatuto dos Refugiados, no inciso 2 do artigo 1º que eu acabei de ler para vocês, ele inicia fazendo essa explicação temporal. O Estatuto dos Refugiados, portanto, a princípio, aplicava-se àquelas pessoas que estavam dentro do contexto dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951, data da promulgação do Estatuto dos Refugiados, justamente para abranger aquele contingente populacional da Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, o protocolo de 1967, ele foi editado no sentido de revogar esse aspecto temporal devido à intensificação dos fluxos migratórios e, portanto, esse aspecto temporal foi retirado e aí o Estatuto dos Refugiados passou a ser aplicado a toda e qualquer pessoa, independentemente do contexto temporal, que se encaixe naquelas características de refugiados, né? Até aqui, eu acho que consegui passar para você, espero que você tenha compreendido o que significa ser um refugiado, por que a mobilidade humana é um direito humano e quais são as principais normativas nacionais e internacionais que existem em relação aos direitos dos refugiados. E um pouco também da nomenclatura, que eu acho importante a sociedade compreender qual é a diferença que existe entre refúgio, asilo, migrante, imigrante, emigrante, né? Pois bem, eu vejo ainda como pesquisadora do tema desde 2012, quando eu comecei o meu doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que eu concluí em 2015, e depois eu aprofundei essa pesquisa num pós-doutorado que eu realizei na Universidade de Coimbra, e que eu finalizei em 2016, continuei estudando o tema, defendendo outras perspectivas e aspectos do tema migração em sentido amplo, pelo viés do Tribunal Penal Internacional, enfim. E chegou um momento em que eu passei a estudar a migração como desenvolvimento, a relação entre migração e desenvolvimento, e é aí que eu queria finalizar, partindo já para o meu tempo final aqui do nosso encontro,
explicar para vocês por que imigração representa desenvolvimento. Né? Por que imigração representa desenvolvimento? O que isso significa? Devido ao mundo globalizado, a migração, ela é uma migração ainda realizada sob a perspectiva seletiva. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Um determinado país necessita aumentar o contingente populacional jovem e em idade laboral. Então, ele vai aceitar mais migrantes laborais. Ele está selecionando. Ele não está sendo bonzinho. Ele está selecionando porque ele precisa, né, do contingente populacional ainda em idade de trabalho. Por outro lado, alguns países necessitam reforçar o seu sistema de seguridade social. Então, eles vão selecionar e abrir as portas, abrir as fronteiras para mais imigrantes, justamente para reforçar os seus cofres, recolhendo com o recolhimento de impostos para reforçar a sua seguridade social e fazer frente às suas obrigações em relação aos segurados. Até aí você está trabalhando a migração seletiva, ou seja, o Estado vai facilitar a entrada de imigrantes para prover uma necessidade específica. Isso também tem a ver com desenvolvimento, sim, porque o imigrante ele vai promover o desenvolvimento no país de destino. Por outro lado, o imigrante também contribui para o desenvolvimento no país que ele deixou, com as remessas de dinheiro que ele faz para os seus parentes que ficaram nos seus países de origem. Mas a perspectiva da migração e desenvolvimento que eu gostaria de trabalhar com vocês, ela é mais ampla. É o desenvolvimento como liberdade, de Amartya Sen, o desenvolvimento como direito humano. E eu volto ao início da minha fala, quando afirmei que migrar é um direito humano. Migrar é um direito humano e todo e qualquer ser humano tem o direito de se valer desse direito para buscar o seu desenvolvimento como liberdade, como ser humano. Sua vida não pode mais ser vivida de maneira plena, de modo que você consiga desenvolver sua personalidade no seu país de origem. Logo, você tem o direito de migrar. A Declaração Universal garante esse direito. E ela não é um documento meramente informativo, porque ela foi corroborada posteriormente por tratados internacionais cogentes. Logo, a migração se relaciona com o desenvolvimento do ser humano, enquanto ser humano como valor que tem uma dignidade como valor intrínseco. Esse ser humano tem o direito de migrar para propiciar para que a migração propicie a ele o direito ao seu livre desenvolvimento enquanto ser humano, o direito ao desenvolvimento pleno de sua personalidade e a busca de sua felicidade. Logo, o ser humano tem o direito de buscar uma nova noção de pertencimento em outro país, em outro lugar. Por si só, isso é desenvolvimento. Por quê? Porque com isso você está propiciando o desenvolvimento das capacidades daquele ser humano que não encontra ambiente dentro do seu país de origem e que, portanto, necessita buscar esse ambiente em outro lugar. O desenvolvimento como liberdade está intrinsecamente ligado ao direito humano de migrar, portanto, porque é através do movimento migratório que a pessoa foge de graves degradações de direitos humanos em busca de uma vida melhor. Portanto, migrar é um direito humano. Além disso, no contexto de migração como desenvolvimento, em minhas pesquisas, de acordo com as pesquisas que realizei até hoje, vejo como de extrema importância, no mundo globalizado, encontrarmos para a situação da migração humana um mundo globalizado no viés do cosmopolitismo, mas o cosmopolitismo da globalização contra-hegemônica, o cosmopolitismo multicultural e intercultural,
inclusivo e igualitário. Isso é desenvolvimento, né? E é isso que eu penso a respeito do direito humano de migrar. E para consolidar a relação, para reforçar a intrínseca relação entre migração e desenvolvimento, dentro do contexto do cosmopolitismo contra-hegemônico que foi defendido por Boaventura Souza Santos, eu vejo como indispensável e inafastável que a comunidade internacional passe a discutir amplamente o desenvolvimento do Instituto Jurídico do Cidadão Universal. O cidadão universal é aquela pessoa que, independentemente de sua nacionalidade, do vínculo político-jurídico que tenha com um determinado Estado, ele tem o direito de exercer os seus direitos humanos e os seus direitos fundamentais em qualquer parte do planeta Terra, independentemente de nacionalidade. Se não reconhecermos o Instituto do Cidadão Universal, dificilmente nós conseguiremos viver num mundo onde migração signifique efetivamente desenvolvimento e dificilmente conseguiremos viver no mundo do cosmopolitismo contra-hegemônico. Portanto, eu já chego ao final do meu tempo. Migrar é um direito humano. Sem o desenvolvimento do Instituto Jurídico do Cidadão Universal, essa realidade jamais será respeitada. Portanto, pelo direito humano de migrar, eu me despeço, desejando a vocês que estejam com saúde, que estejam bem, protegidos e que saibam, a partir de agora, que vocês também, que tenham a consciência de que cada um de nós é um cidadão universal. Muito obrigada e até o próximo encontro.